Eu preciso te fazer uma pergunta e responde com sinceridade nos comentários. Você já sentiu que alguém estava te observando, mesmo sem ver ninguém? Se isso já aconteceu com você, presta muita atenção no que eu vou te contar agora, porque tem algo que quase ninguém sabe e pode explicar exatamente o que você sentiu. Mas antes, tem um detalhe que muda tudo. Nem todo mundo que te olha está apenas olhando. Algumas pessoas fazem isso de um jeito diferente, e quando você percebe isso, é impossível ignorar. Eu descobri isso da pior forma possível, e desde então, eu nunca mais consegui olhar para as pessoas da mesma forma. Tudo começou em um dia completamente comum. Eu estava andando na rua, distraído, pensando na vida, quando senti aquela sensação estranha, como se alguém estivesse me observando. Eu tentei ignorar, continuei andando, mas a sensação não passou. Ela ficou mais forte, muito mais forte, até que eu virei o rosto. E lá estava, uma pessoa completamente parada, olhando diretamente para mim, sem expressão, sem reação, sem piscar. Aquilo não parecia normal. Eu desviei o olhar na hora, mas antes disso, eu percebi uma coisa que me deixou desconfortável. Ela não piscou, nem por um segundo. Eu continuei andando, tentando fingir que não era nada, mas minha mente não deixou. Porque aquilo não parecia curiosidade, não parecia interesse. Era outra coisa, algo que eu não sabia explicar. E foi aí que começou. Nos dias seguintes, isso voltou a acontecer, em lugares diferentes, com pessoas diferentes, mas sempre do mesmo jeito. Elas me encaravam, de forma intensa, como se estivessem tentando entender algo, ou pior, como se já soubessem. No começo, eu tentei racionalizar. Talvez fosse coincidência. Talvez eu estivesse prestando atenção demais. Talvez fosse só impressão. Até que aconteceu algo que eu não consegui ignorar. Eu estava sentado em um café, mexendo no celular. Ambiente normal. Nada fora do lugar. Até sentir de novo. Dessa vez, mais forte. Muito mais forte. Eu não quis olhar. Tentei resistir. Mas era como se alguém estivesse me puxando com o olhar. Como se existisse uma conexão invisível. Eu respirei fundo e levantei os olhos. E lá estava, um homem, sentado do outro lado do café, me olhando fixamente, sem piscar, sem se mexer, como se estivesse esperando exatamente aquele momento, o momento em que eu olharia de volta. E quando nossos olhos se encontraram, algo estranho aconteceu. Por um segundo, eu tive a sensação de que ele sabia exatamente o que eu estava pensando. Não é exagero, foi real, como se ele estivesse dentro da minha mente. Eu desviei o olhar na hora. Meu coração acelerou. Aquilo não fazia sentido. Eu tentei agir normalmente. Voltei pro celular. Mas eu sabia. Ele ainda estava olhando. E então, eu fiz algo que eu não deveria. Eu olhei de novo. E foi aí que eu percebi algo que até hoje eu não consigo explicar. Ele sorriu. Mas não foi um sorriso normal. Foi lento, controlado. Como se ele soubesse que eu estava começando a entender alguma coisa. Naquele momento, eu levantei e fui embora, sem terminar o café, sem olhar para trás. Mas a sensação não foi embora comigo. Ela ficou. E desde aquele dia, eu comecei a reparar em algo que sempre esteve ali, mas que a maioria das pessoas simplesmente ignora. Pessoas olham, mas algumas olham diferente. E quando você percebe isso, não dá mais para desver. O que mais me incomodou não foi aquele homem. Foi o que começou a acontecer depois. Porque aquilo não ficou só naquele dia. Eu comecei a perceber um padrão. Um padrão que sempre esteve ali, mas que eu nunca tinha notado. Até aquele momento. Eu comecei a observar melhor as pessoas. Não de forma óbvia, mas prestando atenção nos detalhes, nos olhares, na forma como elas reagiam. E foi aí que tudo ficou mais estranho. Porque a maioria das pessoas olha e desvia. Isso é automático. É instintivo. Mas algumas, não. Algumas pessoas sustentam o olhar. Tempo demais.
intensidade demais, como se estivessem esperando alguma coisa, ou como se estivessem tentando acessar algo em você. E quanto mais eu percebia isso, mais aquilo começava a me incomodar, até que eu decidi pesquisar. Eu precisava entender se aquilo tinha alguma explicação. E foi aí que eu descobri algo que me deixou ainda mais inquieto. Existe um comportamento na psicologia que explica parte disso. Quando duas pessoas mantêm contato visual por muito tempo, o cérebro entra em um estado estranho, quase como um curto-circuito. A percepção muda. O tempo parece desacelerar. E em alguns casos, a pessoa começa a projetar coisas na outra. Emoções, pensamentos, até intenções, como se estivesse tentando ler o outro. Isso por si só já é perturbador. Mas não foi isso que me deixou inquieto. Foi outra coisa. Alguns estudos mostram que, quando o olhar é sustentado de forma anormal, o cérebro pode interpretar aquilo como ameaça, mesmo que não exista perigo real. E aí o corpo reage. Coração acelera. Respiração muda. Atenção fica em alerta, como se algo estivesse errado, mesmo sem motivo claro. E foi exatamente isso que eu senti naquele café. Mas ainda assim, isso não explicava tudo. Porque o que eu senti não foi só desconforto. Foi algo mais profundo. Foi como se existisse uma intenção ali. Algo consciente. Como se aquela pessoa estivesse fazendo aquilo de propósito. E foi aí que eu comecei a notar outra coisa. Essas pessoas não piscam com frequência. Parece detalhe pequeno, mas não é. O ato de piscar está ligado ao processamento mental. Quando alguém está pensando, analisando ou reagindo, a tendência é piscar mais. Mas quando alguém está totalmente focado, absorvido ou tentando manter controle absoluto, a frequência de piscar diminui. E isso cria um efeito estranho, quase artificial, quase calculado, como se o olhar não fosse natural. E quanto mais eu prestava atenção nisso, mais eu via acontecendo, em lugares diferentes, com pessoas diferentes, sempre o mesmo padrão, olhar fixo, sem piscar, sem desviar, como se estivessem esperando alguma reação minha. E foi aí que um pensamento começou a surgir na minha cabeça. Um pensamento que eu tentei ignorar no início, mas que ficou cada vez mais forte. E se isso não for só comportamento? E se algumas pessoas realmente conseguem perceber coisas que outras não conseguem? Não estou falando de algo sobrenatural, pelo menos, não necessariamente, mas de percepção, de leitura, de atenção a detalhes que passam despercebidos, expressões, micro-reações, movimentos involuntários, coisas que dizem mais do que palavras. E se algumas pessoas simplesmente treinam isso, ao ponto de parecer algo diferente, foi aí que tudo começou a fazer sentido. Mas ao mesmo tempo, ficou ainda mais desconfortável, porque isso significava uma coisa. Talvez aquele homem no café não estivesse olhando por acaso. Talvez ele estivesse analisando, observando, entendendo. E talvez eu não fosse o único sendo observado. E quando esse pensamento veio, eu comecei a perceber algo que eu não tinha notado antes. Algumas dessas pessoas não olham só para você. Elas olham através de você, como se estivessem tentando enxergar algo além. Algo que nem você mesmo percebe. E isso foi o que realmente me deixou inquieto. Porque quando você começa a notar isso, não tem como voltar atrás. Você começa a ver em todo lugar, em todo olhar mais demorado, em toda pessoa que não desvia, em toda situação onde o silêncio dura mais do que deveria. E a pior parte é que você nunca sabe o motivo, nunca sabe o que aquela pessoa viu, ou o que ela achou que viu. E foi aí que eu comecei a testar uma coisa simples, mas que mudou completamente a forma como eu enxergava essas situações. Eu decidi sustentar o olhar de volta, sem desviar, sem quebrar o contato. Eu queria ver o que acontecia. E o que aconteceu foi ainda mais estranho. Eu decidi não desviar o olhar. Dessa vez, eu fiquei olhando de volta, sem piscar, sem quebrar o contato. No começo,
Nada aconteceu. A pessoa continuou ali, parada, me encarando, como se estivesse esperando alguma coisa. Segundos passaram, e aí começou uma sensação estranha, difícil de explicar, como se o ambiente tivesse ficado mais silencioso, mesmo com pessoas ao redor, mesmo com barulho. Era como se tudo tivesse sido abafado, e naquele momento só existia aquilo, eu e aquele olhar. Meu coração começou a acelerar. Minha respiração ficou mais curta, mas eu não desviei. Eu queria entender até onde aquilo ia. Foi quando eu percebi a primeira coisa. O rosto da pessoa parecia diferente, não fisicamente, mas na forma como eu estava vendo, como se estivesse distorcendo, como se meu cérebro estivesse tentando interpretar algo que não fazia sentido. Eu pisquei, rápido, e quando abri os olhos, por um segundo, eu tive a sensação de que não era mais a mesma pessoa, como se algo tivesse mudado, mas eu não conseguia dizer o que. E foi aí que aconteceu. A pessoa inclinou levemente a cabeça, devagar, sem quebrar o olhar, como se estivesse analisando, como se estivesse reconhecendo algo. Naquele momento, um desconforto real bateu. Não era mais só estranho. Era errado. Era como se eu tivesse ultrapassado um limite invisível. Como se eu tivesse ido longe demais. Mas mesmo assim, eu continuei. E então, veio a segunda sensação. A pior de todas. Um pensamento. Que não parecia meu. Não foi uma voz. Não foi uma frase clara. Foi mais como uma ideia, surgindo do nada. Como se tivesse sido colocada ali. E o que veio foi isso. Você percebeu. Na hora, eu quebrei o olhar, instintivamente. Meu corpo reagiu antes da minha mente. Eu respirei fundo. Olhei ao redor. Tudo parecia normal de novo. Barulho, movimento, pessoas conversando. Mas dentro de mim, alguma coisa tinha mudado. Eu olhei de volta. A pessoa ainda estava lá, mas agora ela estava sorrindo. Do mesmo jeito, lento, controlado, como se soubesse exatamente o que tinha acabado de acontecer. Eu levantei na hora, saí daquele lugar, sem olhar para trás, mas dessa vez não foi só a sensação que ficou, foi a dúvida, porque aquilo não parecia mais só comportamento, não parecia só psicologia, não parecia só coincidência, parecia interação. E foi aí que eu comecei a prestar atenção em outra coisa. Nem todo mundo reage igual quando você sustenta o olhar. Algumas pessoas desviam, outras ficam desconfortáveis, mas algumas mantêm. E quando mantêm, acontece algo diferente. O tempo parece distorcer, o ambiente perde força, e você começa a sentir coisas que não estavam ali antes, como se existisse um tipo de comunicação que não usa palavras, como se o olhar fosse só a porta de entrada. E quanto mais eu testava isso, mais eu percebia que não era aleatório. Algumas pessoas simplesmente não entram nisso. É como se não percebessem, como se não acessassem esse nível. Mas outras entram na hora, sem esforço, como se já estivessem acostumadas, como se já soubessem exatamente o que fazer. E isso foi o que mais me incomodou. Porque isso significa uma coisa. Isso não acontece com todo mundo. Isso acontece com quem percebe, com quem presta atenção, com quem enxerga além. E se você chegou até aqui, se você já sentiu isso, se você já percebeu esse tipo de olhar, tem uma coisa que você precisa entender. Talvez você também faça parte disso. Talvez você também tenha percebido algo que a maioria das pessoas simplesmente ignora. E o mais estranho de tudo é que depois que você percebe, não tem mais volta. Você começa a ver isso em todo lugar, em pessoas desconhecidas, em ambientes comuns, em situações aleatórias. Sempre o mesmo padrão, sempre o mesmo tipo de olhar, sempre a mesma sensação, como se existisse algo acontecendo, logo na sua frente, mas que ninguém comenta. Ninguém explica, ninguém fala, e talvez exista um motivo para isso. Talvez
isso não seja algo que as pessoas querem que você entenda. Ou pior, talvez seja algo que você não deveria ter percebido. Depois disso, eu parei de testar. Não porque eu quis, mas porque eu percebi uma coisa. Toda vez que eu sustentava o olhar, algo acontecia. E quanto mais eu fazia isso, mais intenso ficava. Como se eu estivesse aprofundando algo que eu não entendia completamente. Então eu decidi parar, evitar, ignorar, voltar ao normal. Ou pelo menos, tentar. Por um tempo, funcionou. Eu parei de prestar atenção. Parei de encarar de volta. Parei de pensar nisso. Até que aconteceu de novo. Mas dessa vez, foi diferente. Não foi na rua. Não foi em um café. Foi em um lugar onde isso não deveria acontecer. Um ambiente comum, seguro, cheio de pessoas conhecidas. E mesmo assim, eu senti aquela mesma sensação. Forte, direta, inevitável. Eu tentei ignorar, de verdade, mas meu corpo reagiu sozinho. E quando eu olhei, eu congelei. Porque dessa vez, a pessoa não estava só me olhando. Ela já estava olhando, antes mesmo de eu perceber. Como se soubesse exatamente o momento em que eu iria levantar os olhos. E naquele instante, tudo voltou. A mesma sensação, o mesmo silêncio, o mesmo desconforto, mas com uma diferença. Dessa vez, eu não sustentei o olhar. Eu desviei na hora, como se meu corpo tivesse entendido algo antes de mim, como se tivesse aprendido, como se soubesse que ir além não era uma boa ideia. E foi aí que eu entendi uma coisa. Talvez isso não seja algo para ser explorado. Talvez seja algo para ser evitado. Porque algumas coisas a gente simplesmente não deveria aprofundar. E desde então, eu nunca mais encarei ninguém daquele jeito. Mas ainda assim, isso continua acontecendo. Às vezes na rua, às vezes em lugares aleatórios, às vezes quando eu menos espero. Sempre o mesmo padrão. Sempre o mesmo tipo de olhar. E a pior parte é que agora eu sei reconhecer. E quando você reconhece, não tem como fingir que não viu. Então eu vou te fazer a mesma pergunta de novo. E dessa vez, responde com atenção. Você já sentiu que alguém estava te observando, mesmo sem ver ninguém? Ou pior, você já olhou de volta e sentiu que aquela pessoa sabia algo sobre você? Se isso já aconteceu com você, comenta aqui embaixo. Eu quero saber, porque quanto mais eu observo isso, mais eu percebo que não é algo isolado. E talvez, muito mais gente já tenha passado por isso do que imagina. E se você quer continuar explorando esse tipo de coisa, coisas que ninguém explica, coisas que todo mundo sente, mas ninguém comenta, se inscreve no canal, porque isso aqui é só o começo.